Hoje começamos uma série de vídeos que vai revelar um dos temas mais intrigantes e por vezes polêmicos da Bíblia. Quem eram os povos que habitavam a terra de Canaã? E uma pergunta que muitos fazem até hoje: por que Deus mandou expulsá-los? Essa não é apenas uma história antiga, é uma revelação espiritual profunda que fala diretamente conosco, agora, no presente. E para começar essa jornada, vamos falar do povo que deu nome à terra prometida, os cananeus. Vamos mergulhar nas escrituras para entender quem eram eles. Os cananeus eram descendentes diretos de Canaã, que era filho de Cã e neto de Noé, conforme lemos lá no livro de Gênesis, capítulo 10. Eles se estabeleceram e ocuparam a região que, séculos mais tarde, Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó como herança para o seu povo. Mas Canaã não era apenas uma terra fértil, um lugar de leite e mel. Era um território extremamente estratégico, comercialmente poderoso e, acima de tudo, espiritualmente corrompido. Cidades importantes e conhecidas, como Jericó, Tiro e Sidom, estavam sob uma forte e pesada influência cananeia. Eram centros de poder e cultura naquela época. O grande problema, e é aqui que a história começa a ficar mais complexa, não era a etnia ou a origem do povo cananeu. O problema era a sua cultura e, principalmente, a sua forma de culto. A religião cananeia era o centro de uma sociedade que havia se afastado completamente dos princípios divinos. Eles praticavam uma variedade de deuses falsos. Os mais conhecidos eram Baal, o deus da tempestade e da fertilidade, e Aserá, sua consorte. Mas não parava por aí. O culto a esses deuses envolvia práticas que a Bíblia descreve como abominações. A prostituição cultual, por exemplo, era comum, onde rituais sexuais eram realizados nos templos como forma de adoração. A feitiçaria e a consulta aos mortos também faziam parte do seu dia a dia espiritual. E havia algo ainda mais grave, algo que choca a nossa sensibilidade até hoje: o sacrifício de crianças. Em rituais terríveis, crianças eram oferecidas a deuses como Moloque, queimadas vivas como uma oferenda para obter favores divinos. O próprio Deus deixa isso muito claro no livro de Levítico, capítulo 18, quando ele diz: "A terra se contaminou, por isso eu castigo a sua iniquidade, e a terra vomita os seus moradores." A linguagem é forte. A terra estava metaforicamente doente e precisava expelir aquilo que a contaminava. A santidade de Deus é incompatível com esse nível de perversão e crueldade. Agora, é fundamental entender um ponto crucial. Deus foi paciente. A ordem de expulsão não foi uma decisão impulsiva ou imediata. Em Gênesis capítulo 15, Deus faz uma promessa a Abraão. Ele diz que seus descendentes seriam peregrinos em terra estrangeira e que só tomariam posse de Canaã 4 gerações depois. E Deus explica o porquê. Ele diz: "Porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu." Os amorreus eram um dos principais povos cananeus. Ou seja, Deus esperou por séculos, cerca de 400 anos, dando tempo para que aquele povo pudesse se arrepender, para que mudassem seus caminhos. A justiça de Deus é sempre precedida por sua misericórdia e paciência. Ele não tem prazer na destruição, mas a justiça precisa ser feita quando o mal atinge o seu limite. Então, por que Deus finalmente ordenou que eles fossem expulsos? Primeiro, porque Canaã havia se tornado um epicentro de perversão espiritual. A cultura deles era tóxica e destrutiva em todos os níveis. Segundo, essa cultura representava uma ameaça direta ao propósito santo que Deus tinha para Israel. Se o povo de Israel absorvesse aquelas práticas, a linhagem na promessa, de onde viria o Messias, seria corrompida. Deus estava, na verdade, agindo como um cirurgião, removendo um câncer espiritual para preservar a saúde do corpo inteiro. Ele estava protegendo a sua promessa e o futuro da redenção da humanidade. Não se tratava de uma violência gratuita, mas de um ato de juízo e preservação. Era a única forma de garantir que o plano divino para a salvação pudesse continuar. E qual é a aplicação espiritual disso tudo para nós hoje? Canaã, na nossa vida, pode representar tudo aquilo que parece fértil, atraente, que promete prosperidade e prazer,
mas que no fundo está espiritualmente corrompido e nos afasta de Deus. Pode ser um relacionamento, um hábito, uma mentalidade ou um ambiente que parece bom por fora, mas que contamina nossa alma por dentro. A história dos cananeus nos ensina uma lição poderosa. Antes de nos dar a terra da promessa, Deus precisa remover aquilo que a contamina. Antes de recebermos a herança, vem a purificação. Deus nos chama para sermos um povo santo, separado do mal, para que possamos viver plenamente as bênçãos que Ele tem para nós. Às vezes, Deus precisa remover os cananeus da nossa vida, para que possamos tomar posse da nossa verdadeira herança espiritual em Cristo. Este foi apenas o começo da nossa série. Nos próximos vídeos, vamos explorar os outros povos que habitavam Canaã: os Jebuseus, os Amorreus, os Iteus, os Perizeus. Cada um deles revela uma faceta diferente da nossa batalha espiritual e das áreas que Deus quer purificar em nós. Você vai ver que a história de cada povo traz um ensinamento único e poderoso para os nossos dias. Por isso, não perca o próximo episódio. Lembre-se, Deus não estava apenas expulsando povos. Ele estava preparando um povo para si. E essa preparação continua em nós hoje. Obrigado por assistir até aqui. Se este vídeo falou com você, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscreva no canal para não perder os próximos episódios dessa série incrível. Que Deus te abençoe.